Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Irmãos, nesse domingo, na Escola Bíblica Dominical, vamos estudar a lição 13, que tem o seguinte tema: o novo homem em Jesus Cristo. O tema do trimestre, que nós estamos estudando, está baseado nessa revista aqui da CPAD, Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2020. E tem o seguinte tema: raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós vamos estudar a lição 13, que é a última lição dessa revista. A lição 13 tem esse tema: o novo homem em Jesus Cristo. O objetivo, irmãos, dessa lição é, objetivo geral, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Nós vamos aprender no decorrer do estudo o que é essa geração desse novo homem. E teremos também alguns objetivos específicos. Primeiro objetivo, apresentar o nascimento do novo homem. O segundo objetivo específico é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro objetivo específico é enfatizar a santificação do novo homem. A leitura bíblica em classe está baseada em João, capítulo 3, versículo do 1 ao 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo do nosso estudo de hoje está baseado no livro de 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A verdade prática do nosso estudo é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E o ponto central do nosso estudo de hoje é: a salvação em Cristo gera um novo homem. Tópicos desta lição.
O primeiro tópico que nós vamos estudar tem o seguinte tema: o nascimento do novo homem. Esse primeiro tópico tem 4 subtópicos. O primeiro subtópico tem o seguinte tema: nascido não do sangue nem da carne. O segundo subtópico é nascido de Deus. O terceiro é nascido da água. E o quarto subtópico é nascido do Espírito Santo. Outro tópico que nós vamos estudar, que é o tópico 2, é a justificação do novo homem. Ele é dividido em 3 subtópicos: a inutilidade da justiça humana, depois a maravilhosa doutrina da justificação, e o terceiro subtópico é o novo homem é justo. E o último tópico que vamos estudar é a santificação do novo homem. Ele tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a santificação como posicionamento. O segundo subtópico é a santificação como processo. E o terceiro subtópico é a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A introdução do nosso estudo diz assim: quais etapas estão envolvidas no processo de salvação? O que cabe a nós nesse processo de salvação e o que depende de Deus nesse processo? Então, nós vamos examinar aqui, irmãos, o processo de salvação de Deus, né? E vamos estudar cada uma de suas etapas. Vamos estudar sobre o nascimento espiritual, ou regeneração, que é a primeira etapa. Vamos estudar sobre a justificação, sobre a santificação, e vamos ver também, assim, rapidamente, sobre a última etapa, que é a glorificação do novo homem em Cristo. Então, vamos ver o nosso primeiro tópico, né? O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas da água e do Espírito. Então, nós vimos na leitura que acabamos de fazer da Bíblia, né, baseada no livro Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 16, nós vimos a conversa, né, que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um membro do Sinédrio judaico e ele ficou admirado, né, com as obras, os milagres que Jesus fazia. E certo dia procurou Jesus à noite para conversar com ele, para aprender, né, mais sobre Jesus, sobre quem era Jesus, qual era a missão de Jesus e assim por diante. E naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, conforme nós lemos, né, lá no Evangelho de João, Jesus, ele, no versículo 5, né, ele disse: na verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então veja que Jesus falou de um nascimento, né? Nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou isso, né? Até disse assim: será que um homem pode nascer depois de velho, né? Será que ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Mas Jesus não estava falando ali de um nascimento carnal, um nascimento físico, né? O nascimento natural que acontece com todos nós. Ele estava falando de um nascimento espiritual, né? Nós vamos aprender no decorrer do nosso estudo porque existe a necessidade desse nascimento espiritual e o que é que ele envolve, né? Então, vamos prosseguir aqui no nosso estudo para aprendermos mais sobre isso. O nascimento do novo homem. O primeiro subtópico do nosso estudo é nascido não do sangue nem da carne. Então, por que há a necessidade, irmãos, de haver esse novo nascimento, né? Ou a regeneração? Por que isso? Bem, inicialmente, Deus ele criou o
o ser humano, né? A raça humana, o primeiro casal humano, Adão e Eva, Deus os criou de forma perfeita. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:27 que o primeiro casal humano, tanto o homem como a mulher, foram feitos à imagem de Deus. Então, como eles eram feitos à imagem de Deus, eles eram perfeitos. Eles não estavam sujeitos ao pecado, não estavam sujeitos à morte. Se Adão e Eva eles tivessem mantido aquela posição de perfeição, de obediência a Deus, eles estariam vivos até hoje, né? Eles teriam sido pais, né? Os pais de uma raça humana também perfeita, né? Saudável, não sujeita ao pecado, não sujeita às fraquezas, né? E aos sofrimentos que nós observamos hoje em dia. Mas devido ao pecado, né? Por eles terem pecado, terem desobedecido a Deus, conforme relatado lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao 7, então eles perderam aquela posição que eles tinham perante Deus. Eles se tornaram imperfeitos, né? Se tornaram escravos do pecado e, por sua vez, sujeitos à morte. Porque a Bíblia diz que o salário pago pelo pecado é a morte. A consequência final, né, por sermos pecadores, é sermos destruídos, é sermos mortos, né? Essa é a sentença que paira sobre todos aqueles que são pecadores. E todos os seres humanos são pecadores. Nós já nascemos, né, com a tendência ao pecado. É o pecado herdado, né? É a herança que Adão e Eva nos deixou. Então, para que possamos ter uma esperança de um dia viver para sempre, para podermos ser salvos, né? Deus ele providenciou, né, o resgate dessa nossa situação mediante o sacrifício de Jesus. É o que mostra aqui o slide seguinte. Vamos dar uma olhada. Aqui diz assim: apesar do pecado de Adão, nós podemos renascer para Deus mediante os méritos sacrificiais de Jesus Cristo. Então, por Jesus ter dado a sua vida perfeita, né? Ele pagou para Deus, pagou a Deus, né, o preço daquilo que Adão havia perdido. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo comenta sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui em nossas Bíblias, né? Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, o apóstolo Paulo aqui está mostrando que a desobediência de um só homem, no caso aqui ele está se referindo a Adão, como essa desobediência de um só homem, né, fez com que muitos, né, tivessem sido feitos pecadores, ou seja, todos os seus filhos, todos os seus descendentes, assim também por meio da obediência de um único homem, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Então Jesus, obedientemente, né, ele deu a sua vida perfeita, né, sua vida humana perfeita, como pagamento para resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade de quê? Resgatar a humanidade, né, do pecado, né? Nós estávamos escravizados ao pecado e, por sua vez, a nossa recompensa era a morte. Mas Jesus foi e pagou a Deus, né,
o preço, né, que foi a sua valiosa vida humana perfeita. Porque Jesus, como nós sabemos, ele não era um ser humano comum. Ele era um ser humano puro, imaculado, sem pecado, um ser humano perfeito. Então, ele veio à Terra principalmente com essa missão de morrer, né, para que, por intermédio da sua morte, ele pudesse pagar a Deus, né, o preço de resgate daquilo que Adão havia perdido, que era a vida humana perfeita. Então, Jesus, assim, ele se tornou o nosso segundo pai, né? A Bíblia diz que é o segundo Adão, né? Lá em 1 Coríntios 15, 45, fala sobre isso. E Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque por intermédio dele, né, todos aqueles que depositarem a fé no sacrifício de Jesus e o reconhecerem como seu Senhor e Salvador, eles vão poder viver para sempre, né? Vão ser, como a Bíblia fala aqui no nosso estudo, nós vamos ver isso, vão ser gerados, vão renascer para Deus, ou vão ser gerados como filhos espirituais de Deus, tendo a perspectiva de obter a vida eterna. Então, vamos aprender mais sobre isso no decorrer aqui do nosso estudo. Nascido de Deus, né? É o segundo subtópico do tópico que estamos estudando, que é o nascimento do novo homem. Para nascer de novo, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, se converter, que é dar meia volta, e se submeter ao batismo em água. Então, veja que existem 3 coisas, né, que a pessoa tem que fazer para poder renascer, né, espiritualmente, ou nascer de novo, ou para que Deus faça a regeneração na vida dessa pessoa. Ela tem que se arrepender dos seus pecados, tem que sentir, né, no coração, no seu sentimento, né, aquela tristeza por ter levado uma vida que não estava em harmonia com a vontade de Deus. Aí ela tem que se converter, né? A Bíblia fala que essa palavra converter, conversão, significa dar meia volta. É como se ela tivesse indo numa determinada direção, né? Tivesse levando a vida dela numa determinada direção, e aí ela passasse para uma direção totalmente oposta, como se ela tivesse feito, né, uma mudança de 180 graus. Ela estava indo numa direção e agora está indo na direção oposta, fazendo a vontade de Deus a partir de então. E depois ela se submetendo ao batismo, né? O batismo aqui nós vamos ver mais na frente que ele simboliza, né, que a pessoa está morrendo para aquela vida anterior que ela levava. É como se ela estivesse mergulhando na água, simbolizando uma sepultura, né, um sepultamento, e saindo da água, né, ela está ali simbolizando um ressurgimento, uma ressurreição para uma nova vida. Isso, irmãos, fica bem claro nesse texto que está citado aqui no slide, que é Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Esse texto, se os irmãos consultarem a Bíblia, os irmãos vão ver o seguinte, que Pedro, ele ali no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, ele faz aquele discurso dele, né, perante milhares de judeus que estavam ali em Jerusalém, e quando ele explica, né, que aquelas pessoas, né, tinham indiretamente participado na morte de Jesus, né, que era o Messias que Deus tinha enviado. Então, eles se sentem assim compungidos no coração, né, ficam entristecidos, né, por terem, né, participado indiretamente ali da morte de Jesus. E aí perguntam, né, aos apóstolos, né, varões, irmãos, né, o que havemos de fazer? Aí Pedro responde para eles, né, dizendo assim: arrependei-vos, né, e sede batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, né, para o perdão de pecados, e recebereis a dádiva do Espírito Santo.
Então, ali, Pedro, né, ele fala, né, do arrependimento, do batismo, né, para poder receber o Espírito Santo. E eles recebendo o Espírito Santo ia operar na vida deles o novo nascimento, né? Ia fazer com que eles nascessem, renascessem como filhos espirituais de Deus. Vamos aprender mais. Vamos ver o slide seguinte. Nascido de Deus. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, ou seja, um novo nascimento, que é a comunhão plena com o Pai Celeste, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo comenta sobre esse novo nascimento, né? Romanos, no capítulo 8, versículo 15 e 16, Paulo disse o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, né, que os cristãos, né, recebem um Espírito, né, um Espírito que os torna filhos por adoção. Ele está falando aqui do próprio Espírito de Deus, né? E esse Espírito de Deus, ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Paulo está falando aqui de quê? Do nascimento, né? Do novo nascimento. Do homem que é regenerado, né? Que é gerado de novo por Deus, né? Como criatura espiritual, como um filho de Deus. Vamos aprender mais sobre isso. Jesus também, quando falou com Nicodemos, ele falou que a pessoa tinha que nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água, né? Significa o batismo, né? O batismo nas águas. E aqui diz assim, o batismo, ele simboliza a morte do velho homem, ou seja, quando a pessoa é mergulhada na água, é como se fosse ali o sepultamento do velho homem, daquela velha personalidade. E quando ela é retirada da água, né, ali está simbolizando a ressurreição daquela pessoa como um novo homem, com uma personalidade que agora está em harmonia com Deus. Paulo também, lá no livro de Romanos, fala sobre isso, né? Veja quanta informação interessante, irmãos, nessa carta do apóstolo Paulo, né, à congregação de Roma, quanta informação importante sobre o renascimento, sobre o batismo, né? E assim por diante, né? Aqui no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Né? Então, olha como é interessante, né? O apóstolo Paulo compara o batismo com o sepultamento do velho homem e o sair da água, né? Quando a pessoa sai da água, como sendo o renascimento, a ressurreição para uma nova vida. Né? Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, né? Ou uma novidade de vida, né? Uma nova personalidade em harmonia com Deus. Então, esse é o simbolismo do batismo, né? Por isso que Jesus disse que tinha que nascer da água, ele estava se referindo ali ao batismo, e nascer do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, transformar aquela pessoa num novo homem, né? Uma nova criatura espiritual, um novo filho de Deus. Nascido do Espírito, né? Vimos o que é nascer da água e nascido do Espírito. Deus, mediante a atuação do seu Espírito na vida do pecador arrependido, opera o novo nascimento. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante, né? Naquela pessoa que antes, né, estava apartada de Deus.
Então, esse aí é a regeneração, né? É conhecido como novo nascimento ou regeneração. Esse próximo slide, irmão, ele tem uma importância porque ele esclarece aqui a diferença entre regeneração e conversão, né? Às vezes as pessoas confundem as duas coisas, né? Aqui diz assim, é importante distinguir regeneração da conversão, né? As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas, né? Conforme diz aí o pastor James Boyce. O que é regeneração e o que é a conversão, né? Então, no lado esquerdo aqui do slide, vem explicando o que é regeneração. Diz assim, regeneração é uma obra divina, veja bem, é uma obra de Deus, né? É Deus quem faz essa obra. É uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. Então, a regeneração, né, a primeira diferença entre ela e a conversão é porque a regeneração quem faz é Deus. E faz como? Por intermédio do seu Santo Espírito, atuando no coração do homem, né? O coração é a mente, né? Os sentimentos da pessoa, né? Então, o Espírito Santo de Deus atuando na mente, atuando no coração, nos sentimentos, nas emoções daquele homem, faz com que haja ali uma transformação. Transforma aquele homem, aquele ser humano, num ser, né, que passa a ter uma vida em harmonia com Deus, né? Isso é a regeneração, ou o novo nascimento. E o que é a conversão? Aqui diz assim, a conversão é uma atitude de uma pessoa, né? Ou seja, é a parte que o ser humano tem que fazer no processo da salvação. E consiste em quê? Diz assim, é a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em seu coração. Então, como já foi explicado em slides anteriores, né, a conversão ela é um processo de dar uma volta, né, uma meia volta. É uma mudança de 180 graus, né, na vida da pessoa. Então, se aquela pessoa antes de conhecer, né, a Deus, ela vivia de uma certa forma, após a conversão ela vai viver de outra completamente diferente, né? Então é fácil, né, observar quando uma pessoa se converte realmente de coração. Ela muda totalmente de atitude. E se observa isso na maneira da pessoa falar, nas atitudes que ela passa a ter, né? Nos interesses que ela passa a cultivar na vida. Então, se ela era uma pessoa muito voltada para os prazeres, né? Uma pessoa que gostava de beber, de fumar, de se prostituir, após ela se converter, ela rejeita tudo isso e passa a se voltar para objetivos espirituais, obras espirituais. Passa a se dedicar à leitura da palavra de Deus, à Bíblia. Ela passa a ser uma pessoa de oração, né? As pessoas observam que até o linguajar da pessoa muda, ela não diz mais palavrão, né? Ela não conversa mais conversas obscenas, né? Não conta mais piadas imorais. Então, isso aí tudo são evidências externas daquela conversão que ocorreu no interior da pessoa, né? Então, a conversão é uma atitude do indivíduo. E Deus, após a conversão da pessoa, imediatamente passa a fazer a regeneração daquela pessoa, ou seja, renasce, né? Faz com que aquela pessoa renasça como filho espiritual de Deus. Então, essa é a diferença entre regeneração e conversão. Resumindo, então, o primeiro tópico que estudamos, diz assim, o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Agora, irmãos, vamos estudar aqui, entrar aqui no segundo tópico do nosso estudo, que é a justificação do novo homem. Vamos aprender aqui o que é esse processo de justificação. Aqui diz assim,
O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. O que é que ele está querendo dizer aqui? Logo, né, que a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né, se arrepende dos seus pecados, pede em oração a Deus o perdão pelos pecados, né, e faz aquela conversão, ou seja, aquela mudança de 180 graus na sua vida, abandonando, né, uma vida anterior de pecado, né, de prazeres, e se voltando para uma vida em harmonia com Deus. Mas mesmo assim, aquela pessoa ainda não é uma pessoa justa, né? Ela teve até aquele ponto uma vida de pecados, né? Então, como é que fica a situação dela diante de Deus? Então, Deus, ele faz uma coisa maravilhosa na vida daquela pessoa, que é a chamada justificação pela fé. O que é isso? De uma forma não merecida, porque nenhum de nós merecemos isso, Deus ele vai nos declarar uma pessoa justa. Ele vai apagar todos os pecados que nós tínhamos, né? E vai não levar em conta aquela vida de pecado que tínhamos até então. Vamos ver mais sobre isso nos slides seguintes. Esse tópico diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Então, até, mesmo que alguém, né, fosse uma pessoa boa, né, uma pessoa que fizesse muitas obras boas, né, para com o seu próximo, né, nós sabemos que tem muitas pessoas que são caridosas, são pessoas que procuram ajudar o próximo, né, levando para eles coisas materiais, ajuda até mesmo na área da saúde, né? Mas essas obras, embora importantes, elas não são suficientes para fazer com que aquela pessoa fique justa diante de Deus. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à congregação em Éfeso, ele comenta sobre isso. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos dar uma olhadinha aqui em nossas Bíblias, né? Para vermos como as nossas obras não são suficientes, né, para nos tornar justos diante de Deus, né? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, um dom. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras, né, que nós somos salvos, que nós somos tornados justos, né? Mas Deus faz isso como um dom, como um presente que nós não merecíamos ter. É por isso que aqui fala, né, a inutilidade das obras humanas. Agora vamos entrar nesse outro subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, arrepende-se de seus pecados, dá meia volta e é batizada, ela entra em uma nova relação com Deus, né? Que nova relação é essa? Aqui diz: Deus concede-lhe o status de justo, pois a justiça divina muda por completo a situação jurídica do réu. Esse processo é chamado de justificação. Então, conforme já vimos, né, a pessoa é declarada por Deus como uma pessoa justa. Não porque ela tem algum merecimento, né, alguma obra que lhe desse esse status de justo, mas por um dom de Deus, como a gente viu lá no livro de Efésios, né, capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo também, na sua carta aos Romanos, ele explica assim, melhor
o que é essa justificação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto citado, né, nesse slide, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 9. Né? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 9. O versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que nesse versículo, Paulo fala de justificados pela fé. E o versículo 9 ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, ou seja, pelo sangue derramado de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, note que Paulo aqui está falando que fomos justificados pelo sangue de Jesus, né? Então, não é por mérito pessoal, não é por alguma obra, né, que alguém possa fazer, por melhor que essa obra seja para com o seu próximo, né? Mas a justificação é um dom, é um presente que Deus nos dá. O novo homem é justo, né? Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, né? Então, após ele ser justificado, Deus ele apaga, né, todos os pecados dele, né? O livro de Hebreus fala isso, né? Hebreus, no capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha, irmãos, nesse texto, né? Hebreus, capítulo 10. Versículo 17. Diz assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, Deus falando que, após a pessoa ser declarada justa, não se lembrará mais dos seus pecados. Resumindo esse segundo tópico, né? Diz assim: o homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, né? Muito bem. Agora vamos entrar agora no nosso terceiro tópico, que é a santificação do novo homem. Então, nós já aprendemos sobre o que é a regeneração, ou o novo nascimento, no primeiro tópico. No segundo tópico, aprendemos o que é a justificação. E agora, nesse terceiro tópico, vamos ver uma outra etapa do processo de salvação, que é chamada de santificação. Vamos ver o que é isso, né? Então, nesse primeiro slide, diz assim: a regeneração, que é conhecido também como novo nascimento, é um ato instantâneo, né? O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim: quando a pessoa ouve, né, uma pregação, ouve alguma coisa da palavra de Deus, e aquela palavra toca no coração da pessoa, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Não pelo ver, mas pelo ouvir. Então, quando a pessoa ouve, né, a palavra de Deus, e aquilo toca o coração dela, e ela passa a se arrepender, né, dos pecados que ela cometeu, né, e coloca no seu coração a decisão, né, de levar dali por diante uma vida em harmonia com a vontade de Deus, ou seja, ela já está fazendo ali uma conversão, né, uma mudança de 180 graus na sua vida. A partir daquele momento, né, acontece a regeneração, ou novo nascimento, né? Ou seja, Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, atua na mente, nos sentimentos, nas emoções daquela pessoa e faz com que nasça ali, né, um filho espiritual dele. É o novo nascimento, ou o renascimento, ou a regeneração, né? Então, aquilo é um ato instantâneo, né? Agora, tem o outro lado, né, um processo, que aí esse processo não depende de Deus, depende de nós, que é a santificação. A santificação é diferente da regeneração. Ele não é um processo instantâneo. A santificação, diz aqui no slide, é um processo que demanda toda a nossa vida,
até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ou seja, até alcançarmos a perfeição, né, que Deus quer que nós tenhamos, né? Então, essa santificação é um processo que demanda a vida toda, não é instantâneo, e é um processo que depende de nós, né? Nós é que vamos, com o passar do tempo, né, procurando aperfeiçoar todos os aspectos da nossa vida. Aquilo que não está em harmonia na nossa vida, né, aquilo que não está em harmonia com Deus, a gente mudar, né, para que fique em harmonia com Deus. Então, esse é o processo de santificação. Vamos aprender mais sobre esse processo nos slides seguintes, né? Olha uma coisa interessante. Diz assim, ó, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja, né? Na carta de Paulo, lá na primeira carta dele à congregação de Corinto, ele se refere aos irmãos lá em Corinto como sendo santos, né? E também aqui tem o texto de Lucas 23, 42 e 43, né? Que fala sobre a conversão daquele criminoso, né, que estava morrendo ao lado de Jesus. Ele reconheceu Jesus como sendo o Messias e disse assim, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus disse, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, aquele pecador, né, aquele homem que estava ali ao lado de Jesus, ele, por ter reconhecido a Jesus como sendo o Messias, né, que havia de vir para Israel, ele ele se converteu, né, mesmo ali morrendo, e mesmo sem chegar a se batizar, né, que ele não podia descer da cruz para se batizar, mas mesmo ali ele foi considerado por Deus como uma pessoa santa, né, uma pessoa justa, ele foi justificado. Por isso está aguardada, né, a futura ressurreição dele. Então, essa essa mudança, né, de status da pessoa por ocasião da conversão, ela passando de uma posição de injusta, né, para uma pessoa justa, uma pessoa santa, é chamada aqui de santificação como posicionamento. E, ou seja, a partir daquele instante da conversão dela, tanto Deus como a própria igreja passa a ver aquela pessoa como sendo uma pessoa santa, né? Mas esse processo de santificação, ele precisa continuar ao longo da vida daquela pessoa. Vamos ver mais adiante aqui. A santificação como processo. O novo homem, ainda que já seja visto como santo, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Então, é como já foi falado, né? Logo no início desse tópico. A santificação é um processo que depende somente de nós, não depende de Deus, né? Deus já faz a sua parte, que é provendo o sacrifício do seu filho, né? Provendo, vamos dizer assim, a base jurídica, né? Para que todos os seres humanos possam ser salvos, mas nós temos que, primeiro, ao ouvir a palavra de Deus, né? Nos arrepender, nos converter e nos batizar, né? A partir daí, somos considerados por Deus, né, como uma pessoa justa, uma pessoa santa. E temos que, ao longo da nossa vida, fazendo com que todos os aspectos da nossa vida, né, procurem estar em harmonia com as normas de santidade de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, em 1 Pedro 1, 15 e 16, ele comenta sobre isso, né? Que essa santificação é um processo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Note aqui, irmãos. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então veja que Pedro diz, ó, procurem ser santos em tudo o que vocês fizerem.
Então, ele está mostrando aqui que a santificação é um processo, ou seja, a pessoa tem que examinar a sua vida e ver, né, em que áreas ela precisa melhorar, né? Em que áreas ela precisa se parecer mais com Deus, em que áreas ela precisa ser santa, né? Vamos ver o próximo slide, que vai comentar melhor sobre isso. Diz assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Aí vem aqui essa pergunta, né? Em quais áreas da nossa vida ainda precisamos ser santificados, né? Então, a gente tem que fazer uma análise na nossa vida e ver em que área a gente precisa melhorar, né? Precisa se parecer mais com Deus. É na nossa maneira de falar, é na nossa maneira de se comportar, é nos nossos gostos, é nos nossos, naquilo que a gente procura se divertir, né? Em que área que a gente precisa melhorar? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o apóstolo Paulo, né, na sua carta à igreja de Éfeso, falou sobre isso, né? Sobre essa necessidade de santificação em todas as áreas da nossa vida. Aqui no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos do 3 ao 5. Nós vamos ver aqui várias áreas, né, em que nós podemos melhorar nesse processo de santificação. Então, a partir do versículo 3 diz assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui está falando de várias áreas, né, em que a pessoa pode melhorar. Ele cita aqui que a pessoa não deve nem mesmo fazer menção de imoralidade sexual, né? Não deve falar obscenidades, não deve ter conversas tolas, gracejos imorais, não deve ser uma pessoa idólatra, não deve ser uma pessoa gananciosa. Ele até diz que a pessoa gananciosa, ela é idólatra, né? É como se ela colocasse o dinheiro como sendo um ídolo dela, pessoa que é gananciosa. Então, em todos esses campos, né, a pessoa vai fazendo uma análise e vai vendo em que precisa melhorar, né? Por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, outra carta do apóstolo Paulo, né, a primeira carta dele à igreja lá em Tessalônica, ele também fala sobre os campos, né, outros campos em que a pessoa pode melhorar a sua santidade, né? Aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo do 3 ao 7. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, né, sobre a inspiração de Deus. Ele diz assim, ó: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Note que ele novamente está falando aqui do tema santificação, né? Aí ele explica aqui, né, como é que eles podem ser santificados. Ele diz, ó: abstenham-se da imoralidade sexual. Primeiro ponto que ele fala aqui, né? Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados. Aliás, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos.
porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então veja que ele fala, né, que esse processo de santidade também envolve várias áreas, né? Ele dá o destaque principal aqui com relação à imoralidade sexual e não deixar que o nosso corpo seja dominado pelas paixões e desejos desenfreados. Então é isso, irmãos. Precisamos examinar a nossa vida e vermos em que aspectos, em que áreas, né, nós precisamos melhorar nesse quesito da santidade, né? Resumindo, então, esse terceiro tópico, né, aqui diz assim: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, né? Então, esse processo é um processo que a gente vai levar até um dia morrermos, né? Ele não tem fim. Sempre precisamos melhorar, né? Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Deus. Que maravilha, né? Ter os nossos pecados apagados por Deus. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, né? Um dom de Deus. E no final aqui diz assim: sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Embora o nosso estudo ele não tenha abordado em detalhes sobre essa última etapa do processo de salvação, que é a chamada glorificação, os irmãos podem depois ler, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e depois 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde ali o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, né, dos cristãos que morreram fiéis, né, a Deus por ocasião da vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus vier, né, na sua segunda vinda, então, aqueles que morreram fiéis a Jesus, que estão dormindo, eles vão ser ressuscitados, né, em corpos gloriosos, né? Aí é onde vai ocorrer a glorificação. E aquelas pessoas que estiverem vivas ainda aqui na Terra, né, que são cristãos, elas vão ser arrebatadas, né, em corpos gloriosos também, para se encontrar com Jesus no ar, nos ares, né? Então, os irmãos leiam sobre isso, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Os irmãos vão ter mais explicação por aí. E aí os irmãos vão ver, né, quando ler esses textos, vão entender o que é essa glorificação, né? Para refletir, né, os pontos que nós estudamos nessa lição. O que o apóstolo João afiança ou garante, né, acerca do novo homem? Aqui diz assim: no prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança ou garante que o novo homem, Cristo, é, antes de tudo, uma criação espiritual. Lá em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, né, o apóstolo João diz que todo aquele que depositou fé em Jesus, né, acreditou em Jesus, Jesus deu a ele o poder de tornar-se filho de Deus, né? Ou seja, uma nova criação espiritual. A segunda pergunta: de que forma o novo homem é justificado perante Deus? Aqui diz assim: na fé, nos méritos sacrificiais de Jesus Cristo. Então, ele é justificado perante Deus não por conta de alguma obra de caridade que ele faça, algum outro tipo de obra meritória, né? Mas pela fé que ele deposita em Jesus, né? Por acreditar, né, que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Então, ele, por acreditar nisso, e por ele dar aqueles passos, né, de arrependimento, conversão, né, e batismo, ele então passa a uma condição justa, né, perante Deus. A outra pergunta: em que consiste a santificação do novo homem? A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, né? Então, não é algo instantâneo, né? É algo que requer esforço e que temos que fazer todos os dias, né? Vermos que áreas da nossa vida ainda precisa, né, de mudança e fazermos essas mudanças no nosso dia a dia.
A outra pergunta: o que ocorre com o pecador no exato instante de sua conversão? Aqui diz: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. E a última pergunta: o que é imprescindível? Imprescindível é uma coisa que não pode faltar, né? O que é imprescindível na santificação do novo homem? Aqui diz: na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, né? Então não pode faltar a leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, né? Porque é por intermédio da leitura, do estudo da palavra de Deus, que vamos fortalecer a nossa fé e encontrar forças, né, junto com o Espírito Santo de Deus, para fazer esse processo de santificação, ou seja, mudar, né, as áreas da nossa vida que precisam ter santificação. Deus vos abençoe. Então, irmãos, foi essa a nossa aula da Escola Bíblica de hoje. Eu espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido o assunto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, né? Ou ligando para mim, ou através do WhatsApp. Então é isso. Nós aprendemos aqui sobre o processo de salvação, né? Que envolve o arrependimento, a conversão, o batismo, a regeneração, né? Ou a criação de um novo homem por parte de Deus, e depois o processo de justificação, de santificação. E o futuro, que é o último processo, que é a glorificação, que ocorrerá por intermédio da vinda de Jesus, quando os mortos, né, que morrerem em união com Cristo, serão ressuscitados, e aqueles cristãos que estiverem vivos na terra serão arrebatados em corpos gloriosos, né, para encontrar com Jesus nos ares. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus, um bom dia, um bom domingo a todos.